gente não sabe ainda quais são as propostas do presidente para baixar a inflação, mas cotidianamente a gente vê que o presidente está se divertindo muito no cargo, né? A certa altura, ele disse que tem pena das pessoas que levantam uma faixa defendendo o AI-5, como a insinuar que ele não tem nada a ver com isso, se o maluco levanta a faixa. O problema é que o filho do presidente, o Eduardo Bolsonaro, já defendeu a volta do AI-5 e o Daniel Silveira, um deputado bolsonarista, que o presidente acaba de conceder a graça, livrando o personagem de uma pena de 8 anos e 9 meses de cadeia, um dos crimes apontados pelo Supremo ao fixar essa pena foi justamente o de que o Daniel Silveira atentou contra a democracia e, nesse contexto, está incluída a defesa do AI-5. O presidente corre um risco muito grande quando encosta a política na psiquiatria. Bolsonaro inaugurou, nesse domingo, um jogo muito arriscado. Na definição do presidente, só um psicopata, um imbecil, seria capaz de dizer que os movimentos protagonizados por ele no 7 de setembro do ano passado e no último 1º de maio são atos que atentam contra a democracia. Quem dispõe de 2 olhos e de um par de neurônios não tem como deixar de notar os pendores golpistas de um presidente que, em pleno 7 de setembro, estimula o desrespeito a decisões do Supremo, xinga um ministro da Suprema Corte, o Alexandre de Moraes, de canalha, e aconselha esse ministro a pegar o chapéu, deixar o Supremo. É difícil não notar o apreço do presidente pela confusão quando ele ornamenta com a sua presença física e virtual eventos que desvirtuaram a celebração do Dia do Trabalho, do Dia do Trabalhador, em eventos que malharam o Supremo, rasgaram a Constituição, enalteceram o condenado Daniel Silveira. Então, se fosse submetido a um exame psiquiátrico, o Bolsonaro talvez se surpreendesse com o resultado. As alucinações que desconectam o presidente da realidade, a sua eterna sensação de perseguição, a insistência em negar que enfrenta problemas, a recusa em aceitar ajuda, isso tudo talvez rendesse ao presidente um diagnóstico de transtorno delirante persistente. Foi esse o diagnóstico atribuído ao Adélio Bispo, Gabriela, aquele insano mental que esfaqueou o Bolsonaro em 2018. A diferença é que o Adélio Bispo está trancado lá numa penitenciária federal em Campo Grande. E o Bolsonaro continua dando expediente no Palácio do Planalto, ou utilizando a visibilidade do cargo para fazer campanha ilegal. Então, nesse domingo, o Bolsonaro adicionou ao seu arsenal eleitoral as lanchaciatas. Ele pilotou aí uma moto náutica da Marinha, foi ao encontro de um cortejo de lanchas pilotadas por devotos dele endinheirados aqui no Lago Paranoá, em Brasília. E nessa segunda-feira o Bolsonaro vai participar em São Paulo de um evento que é promovido pela Associação Paulista de Supermercados. Considerando que a disparada da inflação é uma realidade, o presidente talvez devesse considerar a hipótese de organizar as gondolociatas. Ele poderia convidar os seus devotos para percorrerem as gôndolas dos supermercados, para ver como está difícil consumir alimentos no Brasil. Pois é, Josias, eu queria te perguntar também, né, em relação a essas lanchaciatas aí, as declarações do presidente Jair Bolsonaro, por que essa mudança de discurso agora, né? Porque primeiro ele ataca o Supremo Tribunal Federal, ataca também as urnas eletrônicas e agora diz, não, eu não quero golpe. Por que ele está mudando o discurso assim dessa forma? O que isso significa? Isso é uma das características da ciclotimia do presidente, né? Da disfunção eleitoral do presidente. Ele morde, depois assopra. Aí quando as pessoas acham que ele está manso, ele morde de novo. Foi assim, por exemplo, no 7 de setembro do ano passado. O presidente agora diz, não tinha nada demais naquele evento. Mas você deve se lembrar, Gabriela, que logo depois dessa manifestação de 7 de setembro, o ex-presidente Michel Temer foi chamado a intervir, redigiu uma carta na qual o Bolsonaro atribui a
a uma instabilidade do momento, as declarações que ele tinha feito na Avenida Paulista, e praticamente pediu desculpas ao Alexandre de Moraes. Agora ele diz, não tinha nada. Bom, se não tinha nada, por que ele se curvou assinando uma carta que foi redigida pelo Michel Temer? Fez isso porque era necessário, naquele instante, soprar. Depois de morder, ele precisou soprar. Só que o efeito do calmante Michel Temer durou muito pouco. Depois disso, o Bolsonaro já surtou várias vezes e voltou a uma pretensa normalidade outras tantas vezes. E assim o Bolsonaro vem administrando o país, ou fingindo administrar o país, submetendo a sua presidência a uma instabilidade permanente, criando uma crise atrás da outra, e agora está muito claro que ele está preparando uma confusão para o final do ano. Se o resultado das urnas for desfavorável ao Bolsonaro, não há nenhuma dúvida de que vai haver uma confusão no Brasil. Resta saber como reagirão a esta confusão as instituições do país.